A gente tem que olhar atitudes. Muitos empresários ainda não se deram conta disso. A base zero é conhecer o cliente. Quanta oportunidade É tem isso. aqui. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você, dono ou dona de uma pequena e média empresa, a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Rogério Valentim. Meu nome é Fátima Merlin. E eu sou Marcelo Germano. Viu a eu tô piscadinha? muito... essa piscadinha, meu... fiquei até Matadora. arrepiado aqui. Cara, eu tô muito feliz de anunciar Eu também tô. essa thumb aqui. Porque hoje a gente tá com a Fátima Merlin. A Fátima, ela é sócia fundadora da Connect Shopper, especialista em varejo, comportamento do consumidor e shopper. A gente vai explicar tudo o que isso faz. Mas, principalmente... Tem algumas coisas que eu acho da Fátima. É uma pessoa extremamente animada, extremamente comunicativa. É um barato poder conviver com você. Sinto que a gente não conviva mais do que o que a gente convive. A Fátima também é conselheira do CCAI. Depois o Marcelo vai explicar para nós um pouquinho o que é o CCAI aqui. A Fátima é escritora. Eu ganhei esse livro aqui. Ela escreveu o livro, para quem está ouvindo a gente, é o Shoppercracia, maravilhoso. Fez uma baita dedicatória. Obrigado. Mas ela tem vários outros livros. Ela e um tem dos outros. livros que ela tem é O Cliente Não Voltou. E agora? E agora o cliente não voltou? Agora ferrou. Mas é isso. E aí, Marcelo, por que a gente trouxe a Fátima? Fala aí. Ó, pra mim, quando eu penso em varejo, eu lembro do nome da Fátima. Especialista em varejo, sabe tudo de varejo. Não só do varejo, né? Mas quando eu penso no varejo, a gente tem a gente tem um produto, né? Pro comandante que está ouvindo a gente tem um produto que ele é um produto de conselho compartilhado. Então a gente reúne grupos de empresas e grupos de conselheiro, e aí a gente faz com que o dono de uma pequena e média empresa possa ter um conselho compartilhado para o dono de empresa que está buscando mais governança, sucessão, uma empresa com mais controle, uma empresa, enfim, que está focado na estratégia, não no operacional do dia a dia. A gente tem esse produto e a Fátima é uma das nossas conselheiras nesse produto, e ela tem, assim, um conhecimento de mercado, uma inteligência, uma vivência, uma experiência, e eu acho que ela vai poder, com base na experiência dela, trabalhando em grandes redes varejistas, fazendo a consultoria dela com várias empresas, pesquisa e tudo que você imaginar, ela tem bastante coisa para agregar para a gente. Então, ó, caneta e papel na mão, que hoje é dia de muito conteúdo. Então, para o comandante que está assistindo a gente, quer aprender a atrair, reter mais clientes, fica de olho aqui. Assiste esse podcast com caneta e papel, que a Fátima vai entregar o ouro aqui. Fá, queria que você se apresentasse do jeito que você gosta de se apresentar para os comandantes que estão assistindo e ouvindo a gente aqui. Bom, primeiro uma honra, né, estar aqui com essas sumidades aqui do mercado. Agradeço o convite. De fato, minha carreira foi no varejo, né? Então, acabo tendo lá uma história bem significativa. Eu brinco sempre que eu tento levar mais ciência ao varejo no quesito dados, né? Uso de dados para a tomada de decisão. E quando a gente fala em dados, a gente pode falar em vários quesitos. Área financeira, no próprio RH, usa-se dados, né? Para atrair talentos, reter talentos. Mas o meu foco principal é comportamento do consumidor. Sou especializada nessa área. Tenho aí desenvolvido carreira na área de pesquisa e comportamento do consumidor e feito vários exercícios executivos de pequeno, médio varejo, pequeno, médio empresa. E é um pouquinho disso que eu quero contar aqui e compartilhar com vocês. Legal. Começa explicando aqui então, Fátima, por favor, o que é a Connect Shopper? Boa. Traduz esse nome, porque o nome está em inglês, a gente gosta de traduzir as coisas. E o que a Connect Shopper faz? O maior desafio, eu vejo, é o uso de dados aplicado na prática para tomada de decisão. Então, quando eu montei a empresa há 10 anos atrás, eu falei, olha, eu quero conectar dados dos mais variados tipos, de consumidor, de varejo, de indústria, de prestadores de serviços, e traduzir isso na prática, no dia a dia, para melhorar resultados, independente do quê? P de produto, P de preço, promoção, de prateleira e também no nível de serviço. E aí a ideia foi do Connect, por conta do conectar, e Shopper é uma linguagem bem comum na nossa área aqui, nos especialistas, que tem a ver com o comprador. No varejo, mais do que o consumidor, que é o usuário do produto, a gente tem a figura do comprador.
que são aquelas pessoas com poder de compra, de decisão, que circulam nas lojas ou interagem nos sites, nos aplicativos, com poder de compra de decisão para comprar de fato um determinado produto, que pode ser para uso próprio ou não. Por exemplo, eu sou uma shopper que compro produtos para o meu filho, que é o usuário. Então, o termo shopper tem a ver com essa figura de poder de compra e decisão que decide, de fato, aquilo que vai entrar na sua cesta de compra. Então, são duas personas aí, o shopper e o consumidor. O usuário final daquele produto. Exatamente. Muito legal. E legal que são ações diferentes para atraí-los, para convertê-los, para reter. Para o consumidor, o usuário, você tem que declarar o benefício da marca, você tem que traduzir o que ela vai entregar de valor para esse cliente. E quando eu falo do shopper, você tem que ativar ele em outras vertentes. Falar de ações promocionais, você tem que cuidar da exposição do produto, do posicionamento do produto na determinada gôndola ou prateleira, como a gente chama. Pensando em serviços, a gente tem vários clientes prestadores de serviços. Quando você fala em serviço, você está falando muito do usuário. Então, você tem que reforçar o valor da marca, reforçar o valor da entrega que você faça, ter um atendimento impecável, não só no pré-compra, durante a compra, mas o pós é super relevante. E a gente vai falar um pouquinho de tudo isso aqui. Legal, que legal. Eu acho que o varejo, muitas vezes, ele sofre com várias coisas. E o que eu vejo acontecendo com muito varejista? Muitas vezes ele atribui a queda nas vendas ao mercado. É verdade isso? O comportamento do consumidor pode fazer isso ou é quando o empresário ele não está de olho no que está acontecendo com o comportamento do consumidor e ele não consegue reagir ao que o mercado está sinalizando? Excelente pergunta, e eu posso contá-la a partir de um caso real de um cliente, que eu acho bora. que fica mais tangível. Perfeito. Comandante, então olha lá, ó, caneta e papel que agora tem dado aí para você. Olha que interessante, a gente, há coisa de um ano atrás, foi convidados por um varejista do interior de São Paulo, inclusive, para ajudá-los a resolver um problema que ele estava perdendo vendas. E na teoria, na imaginação dele, era porque na região tinha chego um perfil de varejo, que é o que nós chamamos do cash and carry, aquele atacarejo mais agressivo em preço. E com isso ele estava perdendo vendas porque estavam os clientes dele, segundo ele, indo para esse tipo de varejo, buscando ofertas a qualquer preço. Quando nós chegamos lá, fomos entender a dinâmica desse varejista, entender o comportamento do cliente dele, ele não tinha nada a respeito, ele só achava que o problema dele tinha a ver com a concorrência. E por conta disso, ele começou a fazer muitas ofertas de preço, tentando se equiparar com atacarejo. Resumindo, naquele momento, mais de 35% das vendas dele estavam em produtos promocionados. Mais um pouco ele ia falir, porque não tem como sustentar uma empresa com 30%, 40% de promoção. Quando nós fomos estudar o cliente, descobrimos, através de pesquisas, que a gente vai falar daqui a pouquinho, os vários tipos e tudo mais, que ele tinha 4 tipos de clientes. Mas 80% do cliente dele eram clientes que nós chamamos de experimentador, aquele cliente que quer novidade, inovação, experimentar aquele lançamento. E outro, dentro desses 80%, outro grupo relevante era os apressados, que não quer perder tempo, quer entrar na loja, achar rapidamente o produto. Como ele estava fazendo muita oferta, ele afastava esses 2 tipos de clientes, que eram os mais relevantes para ele. Por quê? Ao fazer oferta, o mix dele, o sortimento dele, né, os produtos que ele oferecia estavam desatualizados, não tinha novidade e inovação, ele não tinha fluxo de caixa para atualizar o mix. Além disso, com muita oferta abarrotada às lojas, a loja ficava bagunçada, desorganizada. Então, aquele apressado chegava ali, aquele tumulto, ia embora. Um monte de gente, fila. Não comprava, porque falava, não foi feita para mim essa Você loja. acha que ele tinha ali, nesse momento, uma expectativa até de pagar um pouco mais caro só isso. pelo conforto? É isso. O que aconteceu? Como ele fez essa ação orientada ao achismo e não a dados, primeiro, ele perdeu realmente vários clientes. Quando a gente foi analisar por que ele perdia vendas, grosso modo, era perdendo clientes relevantes que ele não a tratava de maneira adequada, nem com o sortimento adequado, nem com a experiência adequada dentro da loja. Resumindo e respondendo aí diretamente sua pergunta, muitas vezes, grande parte do desempenho do varejista está atrelado com a sua própria má performance.
ou porque não conhece seus clientes, ou porque não estuda e não entende a dinâmica do seu negócio, porque não tem controles e gestão de maneira efetiva, e ele acaba muitas vezes só culpando a concorrência. E nesse caso não tinha nada a ver com a concorrência. Quando a gente fez a ação, descobrimos, você tem que reverter o quadro. E aí a história do meu cliente não voltou, e agora? Por quê? Você atrair e converter cliente é até fácil. O difícil é você reconquistar o cliente perdido. Você tem que, de fato, desenvolver ações muito efetivas para tangibilizar para ele, para garantir para ele que você fez as mudanças que ele gostaria na loja. Então, a gente teve que, sim, investir de uma maneira significativa para reconquistar esse cliente, convidando ele para vir na loja, como se fosse uma reinauguração, oferecendo para ele cupom de bonificação para que ele pudesse vir experimentar as novidades, os lançamentos. E com isso a gente remodelou a loja, refizemos uma análise de sortimento para trazer, introduzir itens super relevantes que cresciam 2 dígitos no mercado e que ele não tinha dentro da loja, e eliminamos a história da oferta pela oferta. Hoje, esse varejista, menos de 10% do negócio dele é em produtos ofertados. E aí ele atraiu e conseguiu reter aquele público que é um público mais focado na experiência. Então ele quer uma loja organizada, setorizada, sinalizada e por aí vai. Então, respondendo a sua pergunta, sem dúvida nenhuma, tem um pilar importantíssimo, esse olhar interno de gestão, de conhecimento do cliente, da sua própria estratégia e entrega de valor para que você possa crescer e se sustentar. Deixa eu perguntar uma coisa, então, aproveitando esse gancho. Então, a gente não pode dizer que o mercado é responsável, mas as coisas acontecem no mercado e a gente que está no mercado tem que ser responsável pela nossa adaptação. Exato, Eu sem acho dúvida. que isso é um primeiro passo. Agora, se a gente olhar o copo meio cheio, será que o tal do processo, nesse caso, o tal do processo do atacarejo, que eu acho que o pessoal conhece esse nome mais comum, né? Não ajuda este tipo de cliente? Filtrando um pouco mais, porque aquele cara que ainda não sabe se ele é apressado ou não, quando ele vai no atacarejo, ele se sente mal, ele para de ir porque não é aquilo que ele quer e vai para o outro. Como o consumidor se adapta também, não? Isso, na verdade, Eu posso falar do que eu sinto quando eu vou. Já conto. Quero ouvir a Fátima. Não, eu vou mas contar. pode contar, depois eu complemento. Então, por exemplo, eu moro aqui no centro de Florianópolis e eu tenho casa lá no Jurerê Internacional. Do lado do meu prédio, eu vou ter 1, 2, 3, 4 hipermercados com perfis diferentes. Então, eu tenho um que ele é caro, o outro que é um pouco mais caro e o outro que é mais caro ainda, né? Tenho isso. No centro de Florianópolis é uma facada, né? Só que é o seguinte, no dia a dia, para fazer uma compra ali, descer e comprar um ovo, e descer e comprar um abacate, um mamão, aquela coisa do dia a dia, eu não vou pegar o carro e ir lá no atacarejo, Sim. que tem um atacarejo no meio do caminho, para ir fazer a compra lá no dia a dia. Mas se eu tiver que fazer uma compra grande, compensa eu ir lá fazer essa compra, mas no dia a dia, para comprar um abacate, um mamão, não compensa eu ir até lá comprar por causa do tempo e esse tipo de coisa. Então, a gente compra nesse mais caro ainda, que é bem debaixo do prédio, né, Rogério? Excelente Então, exemplo, Má. Aí, o que acontece? Às vezes eu tô indo pro Jurerê e aí normalmente eu vou na sexta-feira, né, e volto no domingo. E como eu não moro lá na casa, a casa não dá para deixar comida lá, que essas coisas estragam. Mas eventualmente quando eu tô indo, no meu caminho, eu prefiro ir lá fazer a compra do final de semana, eu faço a compra lá, material de limpeza, esse tipo de coisa. Só que às vezes, no dia que eu tô indo, quando eu paro, que eu entro, tá Caos. lotado. Aí eu olho pra dentro, volto, entro no meu carro e vou embora. E eu não faço a compra porque ali tá lotado. Então, tem muito isso. Eu vejo as pessoas falando, o cliente só quer preço, o cliente só quer preço. Não, o cliente, ele quer preço e quer outras coisas mais, além do preço, dependendo de quem é o cliente. É isso, as palavras-chave é quem é o cliente. Existem vários perfis, tem os apressados, os buscadores de preços, tem os que a gente fala orientado à marca, né? Aquele que não abre mão, que é só aquilo e não muda, mais tradicionalista. Tem o experimentador inovativo, que ele quer é o primeiro a comprar um lançamento, seja bom ou ruim, ele vai experimentar. Então, enfim, o que é interessante? A gente precisa estar super antenado com o que está acontecendo no mercado para entender o que daquilo faz sentido para a nossa estratégia enquanto varejista.
E o segundo passo é conhecer o nosso cliente para que a gente possa desenvolver ações direcionadas, seja para a oferta de um produto, para falar de um preço, de uma experiência de compra. Por quê? Hoje, mais do que tudo, mais do que olhar classe sociodemográfica, mais do que olhar idade, a gente tem que olhar atitudes. Que tem a ver um pouco com o que você falou, e missão de compra. Se eu quero uma compra rápida, prática, resolutiva, eu vou buscar determinados canais. Se eu quero preço, eu vou optar por outro. E isso muda de acordo com a categoria. Então, vou dar 2 exemplos aqui. Categoria produto de limpeza, em geral, no geral, limpeza da casa, sobretudo, a shopper não vê muito valor agregado entre uma água sanitária A, B, C ou D. Então, ela tende a preferir o valor mais acessível. Assim como produtos commodities, né? Arroz, feijão, e há controvérsias. Eu prefiro. Eu compro sempre o mesmo tipo de arroz. Tá vendo? Ele sabão já é o mais pó, orientado à marca. Sabão em pó, eu compro sempre o mesmo sabão em pó. Tem algumas coisas ali que... Não abre mão. Isso. E, por outro lado, você tem momentos que não, você quer ter uma experiência diferenciada, você quer ter acesso a um produto mais gourmetizado, né, que tem a ver com diferenciado, mais premium, né, mais especial, diferente. Então, você não está preocupado com o preço. Por isso que o importante, eu diria, como passo zero, para que a gente possa, independente da área que nós atuemos, mesmo que não for varejo, for qualquer tipo de empresa, é conhecer o cliente. A base zero é conhecer o cliente. Por quê? Só conhecendo o cliente, a gente consegue direcionar as ações. E aquilo que poderia ser custo passa a ser investimento, porque eu vou fazer uma oferta mais direcionada, uma campanha, uma comunicação mais orientado, vou definir um produto, um serviço que tenha a ver e aderente àquilo que aquele meu cliente necessita. Então, o primeiro passo é conhecer o cliente. Aí eu consigo desdobrar isso em todos os P's que a gente fala, né? Produto, preço, promoção e publicidade e por aí vai. Produto, preço, promoção e praça. O cliente, a gente, né? Eu não sou do varejo, mas a gente se posiciona com os clientes. Pelo que eu tô entendendo aqui, é importante a gente se posicionar, até porque o cliente tem variabilidade, né? Sem dúvida. Você vê, o Marcelo é um cara que gosta de experimentar coisa e tal, mas dependendo do que for, ele vai. Então, o importante é o posicionamento do varejista em si, da marca. Do varejo, exato. Então, a gente sabe exatamente o que a gente quer e o dia que a gente quer, e a gente vai procurar o local certo para fazer isso. Exato. Inclusive, o maior desafio hoje para o varejo justamente está em ele ter clareza, e eu diria até para várias empresas, né? Clareza na sua proposta de valor. Então, quem eu sou enquanto empresa, para que eu possa desdobrar isso no meu público-alvo, no local que eu vou estar inserido e naquilo que eu vou oferecer de produto ou até de serviço, né? E às vezes eu percebo até como conselheira lá do CCAI, muitas vezes as empresas, independente de ser varejo, tá? Eu tô lá agora com engenharia, tem uma outra empresa que inclusive fabrica elevadores. E o maior desafio é não conheço o meu cliente. Então, se eu não conheço o cliente, como que eu direciono a ação? Como eu garanto que aquilo que eu vou fazer, um produto que eu vou lançar, um preço que eu vou posicionar, vai estar adequado ou não à realidade desse cliente? Né? Por isso que é importante conhecer. E nós, enquanto clientes, temos decisões diferentes de acordo com as categorias e os momentos. Então, eu, por exemplo, né, só para a gente tangibilizar aqui o que o Marcelo falou, se eu vou comprar produto de beleza, eu tenho uma orientação à marca, eu tenho tempo para dedicar, eu quero ler rótulo, para não correr risco de rosto, cabelo ficar desorganizado. Eu já não sou uma boa cozinheira, nem sei muito bem fazer nada a respeito. Na minha casa, quem cozinha é o marido. E ele é o gourmet da história. Então, ele faz uma lista para mim do que eu tenho que comprar, com a marca que eu tenho que comprar, para não errar. Porque não é a minha realidade. Eu iria buscar alternativas, mais barata, ou que está em promoção, ou que está destacada no ponto de venda. Então, a gente tem que ter esse cuidado de conhecer o cliente e as suas várias facetas, que é o que você colocou aqui. Muitas vezes nós temos diferentes decisões em diferentes momentos. Aí a gente tem que entender onde a gente está posicionado também, né? Exato. E aquele negócio da água, né? A água no camelô é um preço, na rodoviária é outro.
No boteco de esquina é um preço, no café um pouquinho mais elaborado é outro preço, no hotel é outro preço e no aeroporto é outro preço, né? Aí vem aquela brincadeirinha, e né? Você tá todos são vendendo água. commodity ou experiência, né? Não é só o lance da experiência, mas o lance é, será que eu tô vendendo conveniência, É isso. né? Praticidade, Isso. conveniência. Então, se eu vendo praticidade, se eu vendo conveniência, a água tem um preço. Se o cara sai de casa, ou, enfim, tá chegando em casa, 2 horas da manhã, ele pode entrar numa loja para comprar uma água, ela tem um preço, Sim. né? Aliás, esse é um tema super relevante. Quando a gente fala de consumidores em geral, clientes, precisamos ficar antenado quem são eles, né? Agora na atualidade. E esse aspecto da conveniência, da praticidade, da experiência de compra são atributos de extrema relevância para atração, para conversão, mas sobretudo para retenção. Inclusive, no que diz respeito ao consumidor, novos valores passaram a ser adotados para ele escolher uma marca, seja de produto, seja de serviço ou até mesmo de varejo, que são as práticas voltadas ao ESG. Então, em estudos que a gente faz lá anualmente na Connect, mostram que atributos voltados ao que a empresa, o que aquela marca está fazendo para a sociedade que ela está inserida, como que ela está se relacionando com o ambiente em termos de não causar danos, seja em termos de produto, etc. O que acontece? Isso passa a ser um pilar, um atributo super relevante entre os 10 principais atributos, inclusive, da escolha desse consumidor, para determinar se eu vou na marca A, na marca B, no varejo A, B, na prestador de serviço C, D, E. O que você contribui, de fato, dentro das práticas do ESG, que até pouco tempo atrás não apareciam, né? Hoje tem um movimento muito grande isso daí, só para o comandante que está assistindo aí, talvez ele não saiba o que é ESG. Então, ESG é uma sigla para E de Environment, Social, Governance. Não sei se é assim que fala em inglês, né? Então, mas imagino que é bem isso aí, né? Então é ambiente, o environment é ambiente, social é inclusão social, né? E o governance vai envolver várias práticas, não só de governança empresarial, mas de governança em todos os sentidos, né? Sim. Da direção que toma e uma série de coisas. E aí tem, inclusive, virou MBA, tem MBA de ESG para tudo quanto é canto. Então, todo mundo querendo formar especialistas nessa nova abordagem aqui. Inclusive, os fundos de investimento dizem que tem aí um montão de dinheiro em fundos destinados à empresa que De fato, são pratiquem, né? isso, que pratiquem o ESG. Eles falam a empresa certificada B, né? Que tem Certificação B. certificação B. Ô Fá, deixa eu aproveitar outra pergunta aqui. Até porque a gente viveu um tempo de pandemia e tal. Sim. Então, quando a gente fala os últimos anos, se a gente falar os últimos 3, a gente tem uma reviravolta na mudança Sim. de comportamento, né? Sem dúvida. O que mais você percebeu que você pode trazer como dica ou como preste atenção nisso Sim. aqui, porque a gente está vendo isso aqui acontecer. Quais são os principais comportamentos que você percebeu que mudou Boa. no consumidor, no shopper? Sim. É legal a gente ir fazendo Sim, essa distinção. Eu sem adorei o dúvida. jeito que você explicou hoje. Muito bom. Na prática, a coisa de 10 anos para cá, nós vínhamos já inserido num contexto de uma certa conectividade. E isso teve um impacto importante lá na época, porque tangibilizou a acessibilidade, né? A conectividade, que é o fato de você poder, com um clique, acessar produtos, inclusive de outros lugares do mundo de maneira mais fácil, a internet permitiu mudanças significativas em vários pilares. Porém, com a pandemia, isso tomou uma proporção que ninguém nem imaginava, né? Exigindo, inclusive, que varejo, nós mesmos, em termos de prestadores de serviço, educação, começassem a criar um movimento de ir para o digital e de maneira efetiva. E o próprio isolamento em si tangibilizou mudanças também em hábitos e comportamento. Então, a gente brinca que o consumidor levou para dentro de casa muito do que ele fazia fora. O entretenimento dentro do lar, a educação dentro do lar, a alimentação dentro do lar. E isso mudou o cenário, inclusive, das categorias que ele passou a tratar como relevantes. Para eu ter educação dentro do lar, entretenimento dentro do lar, alimentação dentro do lar e outras coisas mais, eu precisei buscar
também adaptar o meu lar para tal. E não é porque acabou a pandemia que eu abandonei tudo isso. Então, abriu espaço para novas categorias, por isso que os nossos aqui comandantes, eles precisam estar antenados a essas mudanças para que eles possam, inclusive, olhar para o seu negócio e buscar que oportunidades eu estou perdendo pensando nesse novo cliente, que ele está o quê? Muito mais conectado, a gente mudou a relação, a conectividade transformou a forma de nós nos relacionarmos, hoje muito mais digitalizado, transformou a forma de nós fazermos marketing e comunicação e mídia. Hoje, os consumidores são provedores de conteúdo sobre nós, porque eles estão ali nas redes sociais falando sobre a gente, tirando foto de uma situação positiva ou negativa. Eu lembro que quando eu comecei nessa área de pesquisa de comportamento do consumidor, há 30 anos atrás, nós tínhamos uma máxima que era a seguinte: olha, se você impactar positivamente um cliente, ele vai contar sobre você boca a boca para 3 pessoas. Era isso aí. Se o impacto for negativo, Era 15, cuidado, né? porque era 4, 5 vezes mais. Hoje é exponencial, porque na rede social perde-se o controle, né, sobre isso. Então, olhar essa conectividade como oportunidade de melhorar a nossa comunicação com o cliente, a forma de nos posicionarmos no digital é um tema super relevante da atualidade, que não tínhamos no passado com essa intensidade. Mudou a forma de comprar e vender. Então, antes, nós tínhamos lá o canal, o grosso, né? Era o hiper, o super, pensando no varejo alimentar, as lojas de materiais de construção, o canal farma. Nós tínhamos lá o porta a porta, o catálogo. E hoje, que é aplicativo, é marketplace, inúmeros nomes estrangeiros dos mais variados tipos, aplicativos, WhatsApp, né? Muitos varejos, inclusive grandes, foram para o WhatsApp, porque foi uma forma que o cliente buscou de alternativa para o confinamento. Então, além desses... E isso que você falou, né? O WhatsApp, muitos empresários ainda não se deram conta disso, né? Hoje o WhatsApp é um grande canal de vendas, Sem né? dúvida. É um grande canal de vendas. E você demorar para responder um WhatsApp, ele vai ter um impacto significativo nas vendas, né? Outro dia eu fui visitar um cliente nosso lá do CCI, e aí eu cheguei, na hora que ele me pegou no aeroporto, era em Minas, na hora que ele me pegou no aeroporto, e não era varejo dele, né? O dele era B2B, Uhum. e eu peguei, entrei no site dele e falei: se eu mandar uma mensagem na tua empresa aqui, em quanto tempo ele responde? Ele falou: meu, no máximo em 5 minutos. Aí eu entrei e mandei uma mensagem. Me fala o nome de um produto. Ele falou o nome do produto. Eu entrei e mandei a mensagem. E aí deu 1 minuto nada, 2 minutos nada. Eu olhando para ele, ele já falou: não é possível. E aí deu 3 minutos, me responderam, né? Mas não é só responder rápido, porque o que acontece? Quem tá na internet tá procurando, ele tenta o primeiro, ele tenta o segundo, ele tenta o terceiro. O primeiro que atender, ele leva. Ah, o cara quer ligar para, sei lá, fazer uma reserva num restaurante. Ele liga pro primeiro, não atendeu. Ele liga pro segundo, não atendeu. Ligou pro terceiro, fez a reserva. Já era, perdeu a venda. Ele manda um WhatsApp. Ele não manda um WhatsApp para uma empresa, ele vai mandar um WhatsApp para 3 empresas. Primeiro que respondeu, fez a reserva. Então a gente tem que estar ligado nisso, porque muitas vezes o fato de você não dar atenção para o canal, né? Porque as pessoas hoje estão cada vez mais imediatistas, elas entram, elas não querem ligar às vezes, né? Elas estão no canal WhatsApp, e aí isso tem que facilitar a vida. Eu me lembro que um dos nossos clientes falou assim, falou: cara, o cara chega lá e ele manda o Felipe, né? Sim. Que era da... Doce Era não, Magia. é da Doce Magia. Ele falou: pô, o cara chega lá e fala: eu quero fazer uma festa, queria saber o que vocês têm. Aí a primeira coisa que ele pergunta: quantas crianças vão ter? Tanto. Aí ele já manda o pacote, ó. Tem o pacote A, B e C para 15 crianças. E aí já oferece, não deixa a pessoa pensar muito. Não é só, porque às vezes as pessoas falam: ah, legal, vai fazer uma festa para 15 pessoas. O que você quer levar na festa? Pronto. A pessoa Perdeu nem a sabe venda. que quantidade, Não que Não tipo sabe, de nunca produto fez tem, festa, nunca faz festa uma vez por ano, não sabe o que vai na festa, o que tá na moda, o que não tá. Quem sabe é quem vende. É isso. E um tema importante dentro dessa mudança é cada vez mais nós, enquanto empresas, procurarmos ser solucionadores de problemas. É isso que o cliente quer.
que você resolva. Ele não quer chegar lá, ligar, ficar pensando, elocubrando. Ai, o que eu preciso para a festa, por exemplo, no caso da festa. Não, o quanto mais nós pudermos ser consultor de boas práticas ou solucionador de problemas, porque de fato a gente está vivendo um momento de tudo para ontem, né? É o imediatismo, é um pouco até a questão da superficialidade que Você a acha gente... que piorou com a pandemia, Fá? muito. Assim, e também com a própria geração, né? Que a gente vem evoluindo. Então, cada vez mais tempo passa a ser uma variável super relevante. Então, as pessoas não, por conta da conectividade, não querem mais perder tempo. Vocês devem sofrer isso de vez em quando, né? A pessoa manda um e-mail, se você demorar 10 minutos lá para responder, ela manda o WhatsApp, não contente, liga. Então, precisamos entender essa dinâmica nova, não é nem só impactando o varejo, né? É do consumidor, do usuário, do shopper, em linhas gerais. Mais imediatista, busca de conveniência e praticidade é uma realidade. Então, muitos estão dispostos, sim, até a pagar mais pela praticidade, pela facilidade, pela agilidade, porque não quer perder tempo. E solucionador de problema. Eu não quero ter que ficar pensando muito, eu quero que você me sugira, né? O que é melhor para mim? Então, você tem que me conhecer. Por isso que eu brinco, eu falo, olha, a vida toda era importante conhecer o cliente para você direcionar as ações. Mas agora é crucial, é vital. Porque senão você vai perder resultados, porque você não vai conseguir direcionar a abordagem. Como que o Felipe desenhou lá os pacotes? Conhecendo, olhando o cupom lá, o ticket do cliente para poder dizer, olha, a maior recorrência é esse pacote. Então, eu vou bolar e pensar nesses diferentes pacotes que facilita a minha vida e facilita a vida do cliente também, né? E hoje a gente tem inúmeras possibilidades de estudar o cliente. Antigamente, a coisa de 20 anos atrás, era algo caro, mas agora não. Tem muitas possibilidades. Perfeito. Verdade. E aí, Rô? E aí? Eu? Pode falar. Tá bom. Então eu quero saber aqui, ó. Como que o comandante que tá ouvindo a gente aqui pode bolar... Deve ter milhões de ferramentas, né, Fá? Sim. Como que ele vai bolar uma ferramenta? Como que ele faz para conhecer Boa. o cliente dele? Qual que é o primeiro passo? O que você indicaria para ele começar fazendo? Quero conhecer. Nossa, tô ouvindo aqui a Fátima, eu vou começar a pesquisar aqui e vou entender o meu cliente. O que eu faço primeiro? Sensacional. Existem desde coisas mais básicas, tradicionais, né? Um formulário, lá manual sendo preenchido, até tecnologias, metodologias muito mais avançadas, né? Hoje, para quem quer começar de uma forma mais básica, simples, vou dar até exemplo de um cliente nosso, pequenininho, né, do interior aí, aqui de Santa Catarina, mas mais interior ali, quase 4 horas, acho que daqui, bem lá para cima. E ele falava o seguinte, Fátima, eu quero conhecer meu cliente, mas não sei por onde começar. Não tenho cadastro do cliente. Algumas empresas, eu estou com duas empresas conselheiras, comandantes lá no CCAI, que eles têm um mailing super qualificado de clientes. Então, para eles, mais fácil. Para quem não tem nada, pode começar desenhando uma campanha promocional, que engaje o cliente em qualquer tipo de produto. Vamos oferecer lá esse meu cliente ofereceu uma bicicleta, porque na região é muito comum o andar de bicicleta. Então ele falou, uma bicicleta moderna dessas elétricas, que não é tão barato assim, e também outros produtos. E qual que é a ideia? Eu faço essa oferta, o cliente faz um cadastrinho básico com nome, e-mail, telefone, depois eu levo isso para digitação. Ele não quis fazer nada automatizado, porque hoje a gente tem, por exemplo, banner, você tem inúmeras tecnologias, o o site, aplicativos, que você já poderia fazer isso de forma automatizada. Isso no online, né? Mas no digital... Ele foi no manual mesmo. Era uma loja física, então ele fez lá uns cupomzinhos impressos e o cara preenchia à mão lá os dados. Alguns eram até ilegíveis, esse é o risco, né? Mas enfim, foi a forma que ele encontrou. E mandou, ele teve mais de 1000 participantes. Ele achou absurdo, coisa mais maravilhosa do mundo, porque ele conseguiu cadastrar de maneira qualificada 1000
clientes. E a partir daí ele desenhou um questionário, um roteiro, onde ele perguntava, olha, estamos aqui querendo melhorar nosso nível de serviço, entregas a vocês, gostaríamos da sua participação no formulário, não vai perder mais do que 10 minutos. E ele fez várias perguntas, todas fechadas para facilitar a primeira vez que ele estava fazendo, dando nota de 0 a 10, para vários atributos. Então, como você avalia o nosso serviço em linhas gerais, de 0 a 10? Como você avalia o produto, a marca, a exposição, o atendimento? Vários lá, acho que eram umas 10, 15 questões. E mandou seguindo todas as orientações lá, porque agora temos que ter um cuidado com a lei LGPD. E ele fez todos os trâmites adequados de aderência, enfim. E, enfim, mandou o formulário lá por WhatsApp. Ele teve mais de 300 respondentes. Eu estou dizendo, mais de 30% dos clientes responderam, que é uma coisa assim absurda. No digital, na internet, coisa e tal, a gente fala, olha, se responder 5% tá mais do que ótimo, é consistente, né, estatisticamente. E olha que interessante, mas o que foi mais adequado? Ele recebeu esse conteúdo, ele tabulou, analisou, e as piores notas eram no açougue, falavam de mau cheiro, de uma exposição não adequada. O que ele fez? Mais do que coletar o dado, ele desdobrou isso em ações práticas para melhorar o corte das carnes, para a limpeza do açougue. E aí, o que ele fez? Um cupom para quem respondeu nota ruim no açougue, que não comprava carne lá, convidando para ele vir na, entre aspas, reinauguração do açougue. Né? Então, olha que espetáculo de atitude simples, um investimento muito pequeno. Ele teve um esforço adicional humano maior, porque ele fez tudo muito manual, e hoje a gente pode usar da tecnologia a nosso favor para coletar dados de clientes, né? Mas fez. Então, não dá para dizer não conheço o meu cliente. Sabe o que acontece? Eu já vi isso daí, então a gente vai ter algumas coisas, né? Via de regra, o varejo, porque o varejo, quando a gente pensa em shopping, né, quando a gente pensa num ticket médio mais alto, sim, que é o caso de quem vai comprar uma roupa de marca, um tênis, né? Então hoje qualquer roupa tem um ticket médio mais alto. Ele já está acostumado a pegar o dado de do comprador, né? Sim. Então quando você vai pagar, o cara pede o teu CPF ou o número do teu telefone e muito provavelmente ele já pergunta, você está cadastrado na loja? Teve uma época que as pessoas perguntavam para mim, você quer fazer o cadastro? Eu nunca queria fazer o cadastro, sim, porque eu não gosto que fiquem me mandando WhatsApp, eu não gosto, nunca queria. Mas hoje, nas lojas que eu compro, eu tô cadastrado em quase todos. O Rogério não gosta muito de dar os dados também. Quando vai e pede os dados dele, ele não gosta de dar os dados. Mas isso é uma minoria dos clientes. Aí o que eu vejo acontecendo com os varejistas? Quando fala assim, você precisa cadastrar seu cliente, ele fala, o cliente não quer dar os dados. E aí ele parte de uma suposição de que o cliente não quer dar o dado e ele não pega o dado de ninguém. Exatamente. E aí ele fica sem dado nenhum. Então, por exemplo, na pandemia, quando começou a pandemia, eu falei, cara, ativa a sua base de quem já compra, para vender para quem já compra. Sim. Ah, mas eu não tenho a base de quem eu compro. Eu não pego os dados de quem eu compro. Então, na pandemia, quem não tinha dados dos clientes, não conseguiram, muito desafiador. Não conseguiram ser efetivo. Sim. E eu tô falando isso para qualquer segmento. Exato. Então, em qualquer segmento, quando você tem uma barbearia, né, um restaurante, não importa qual era o negócio, se você tinha a base de clientes, você podia ativar esse cliente durante a pandemia. Né? E aí há muitos, mas muitos não tinham dado nenhum, não captura os dados. E um exemplo bacana do que você está falando, né? Se eu tenho uma base estruturada do cliente, eu consigo analisar, por exemplo, independente, não estou falando nem de varejo, tá? Eu tenho vários clientes de serviços, eu tenho inclusive um cliente que é de uma, ele só vende EAD, aulas EAD, eu falei, tá bom, mas você não tem na sua... o meu ticket tá caindo, eu não tô conseguindo reter o cliente. Eu falei, tá, você já parou para pensar que você tem o histórico do cliente? Pega esse cliente que comprou e deixou de comprar, ou tá deixando, ou faz tempo que não vem, cria lá que a gente chama de clusters de clientes, ou grupos de clientes. Então faz 2 meses que não interage mais comigo, abandonou a compra, não importa. E faz uma ação para reverter esse quadro. Do que já abandonou, você vai ter que ter um desafio maior ali, mas aquele que está ameaçando, porque você consegue avaliar, se você tem esse histórico do cliente, você consegue avaliar se o cliente é abandonador, tem chance de abandonar, ou se ele está com potencial ou não.
E a partir dali, vamos desenhar ações para cada um, para que você possa direcionar ali mais atração, mais visita, frequência, não importa. Mas a grande maioria, até às vezes tem algum dado, mas não sabe usá-lo. Não usa. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas. Qual aplicativo eu uso? Qual plataforma eu uso? Qual ferramenta eu uso? Aí tem a ferramenta e não usa direito, né? Exato. Então não adianta só você capturar o dado da pessoa, mas você tem que puxar as estatísticas. Deixa eu ver quem não volta aqui na loja mais de 60 dias. Ou, dependendo do negócio, quem não vem aqui faz mais de 20 dias. Sim. E aí, com base nisso, você entende quem é esse cliente e dispara uma ação. Ô Marcelo, A gente exemplo nosso aqui, Fá. Olha, a gente fez uma baita de uma captura de dados aqui para um evento que a gente estava preparando. A gente tinha uma expectativa para um sucesso do evento. Eu parei com o Marcelo, mostrei uns dados para ele. Falei, olha que legal esse negócio. Aí nós começamos a analisar junto. Aí, assim, ó, você olha para o dado, aí você fala, cara, quanta oportunidade tem aqui. Ativamos essas oportunidades. O evento nos deu 3 vezes o resultado que a gente tinha estipulado como meta, que já era um resultado bom. A gente melhorou ele em 3 vezes. Você sabe Nós só olhamos para os dados. É o que eu tô te falando. Não tinha framework, não tinha super aplicativo, não tinha nada. A grande maioria dos meus clientes buscam a gente falando assim, olha, eu quero vender mais, eu quero conquistar novos clientes. Aí quando a gente vai lá e faz toda essa imersão, a gente fala, mas peraí, você pode vender muito mais para os já clientes, porque você não está potencializando tudo que você pode entregar e oferecer porque você não conhece. Então, não preciso investir em atrair novos. Hoje, pensando aí na ótica do varejo especificamente, o varejo gasta quase 5 vezes mais em ações para atrair o cliente em tabloide, carro de som, mídias diversas, do que ele gastaria se ele melhorasse a conversão do cliente que já vai para a loja dele, seja física ou virtual. Porque o cliente vai, compra o A, o B, o C, mas não compra o D, o E, o F, porque ou não tem, está em ruptura, ou porque está mal exposto, ou porque está caro, ele não entendeu o posicionamento. Então, olha a oportunidade que nós temos, seja no varejo ou até em outras empresas, de você vender mais, porque é mais barato você vender mais para os já clientes, otimizando aí o bolso dele dentro do seu negócio. Mas eu preciso usar dados, né? Vocês têm um exemplo dentro de casa maravilhoso que é da Unilar. Eu até falo aqui porque ele autoriza. Ele é um espetáculo de uso de dados de cliente. Barra do eu fui lá, viu? Desculpa, hein? Eu fui lá. O Matheus foi lá, a gente não foi, né? Nossa, a gente não foi ainda. Eu fui. Mas eu faço questão. E que, cara, você vê, ó, todos os motivos pra dar desculpa, né, Fá? Todos os motivos. De vez de dar desculpa, ele fez o negócio, né? E ele vai do jeito dele, estuda o cliente, ele sabe o cliente que pode ficar inadimplente, então ele já corre para a oportunidade. Para o cliente não, ele sabe aquele cliente que comprou lá, vamos supor, o sofá e tá na penúltima prestação, ele já vai, faz um trabalho para indicar a TV, ou se o cara trocou o sofá, ele vai querer melhorar a sala dele lá. Então, vamos oferecer uma TV. Pensa a riqueza que é, independente da área que você atuar, conhecer de fato o cliente, né? Traz grandes benefícios, maximiza os nossos resultados, maximiza o uso de recursos, porque você direciona melhor as ações. Que legal. Sabe o que eu pensei num negócio aqui? Porque a gente está falando de comportamento do consumidor, né? Sim. E quando eu penso no consumidor, a gente mudou de diversas maneiras o jeito que a gente consome. Sim. Então, vou dar um exemplo, né? Outro dia, minha filha chegou para mim e falou assim, e não faz muito tempo, isso deve fazer, sei lá, uns 4 ou 5 meses. Minha filha chegou e falou assim para mim, pai, você sabia que tem gente que é tão atrasada, mas tão atrasada que ainda usa dinheiro de papel para pagar as coisas? Aí eu olhei e falei, nossa, então eu tô atrasado, porque eu tava usando dinheiro de papel. Atrasado, Marcelo. Eu tava usando dinheiro de papel. Aí eu não sei se foi uma influência isso, eu nunca mais fui no caixa eletrônica sacar dinheiro. Sim. Então eu nunca tenho dinheiro de papel. Uhum. E então isso é um comportamento do consumidor. Você vê como a gente chama dinheiro de papel. Dinheiro é dinheiro. Dinheiro é dinheiro. Mas a gente fala dinheiro de papel. Mas já virou um negócio ultrapassado. Já virou um negócio ultrapassado. Eu sempre tinha dinheiro. Eu andava sempre trocadinho de bolsa. Trocadinho de bolsa. Aí às vezes a gente ia comprar alguma coisa. Quanto que é isso? Isso 3 mil. Eu falava, isso daí é trocar de bolsa. Eu tenho no bolso isso, né? Mas tinha mesmo. Tava acostumado a andar com dinheiro no bolso. E hoje eu não saco dinheiro, faz muito tempo. Olha o que aconteceu ontem. Caiu o dente da minha filha.
E minha Não filha, fala, ela ainda gente. Ela acredita... vai ouvir o Não vai, a podcast. Amanda não ouve podcast. Não, Marcelo, Ela não mas vai tem ouvir. criança que ouve, Marcelo, pelo amor de Tem pai Deus. que anda com filho. Tem pai que anda com filho e não dá pra contar esse É que segredo. mico, ela vai falar, olha o mico que eu passei. Vou matar meu pai. E aí, Ai, meu Deus, não conta o segredo, Marcelo. Vai que, ó, comandante, se você estiver assistindo... Se você estiver ouvindo esse podcast no carro com seu filho ou sua filha, né, que é novinho ainda, e quando cai o dente, né, então dá um pause aí, depois você continua. A fada não tinha troco. Aí outro dia, minha filha tava na casa da mãe dela, né? E aí caiu um dentinho e a mãe dela não tinha troco. Teve que colocar 50 debaixo do A travesseiro. fada do dente evoluiu, né? Fada boazinha. O pior é que aí a filha já criou o padrão dela, né? Com certeza. O padrão dela é a fada do dente vai me deixar 50. Aí ontem ela tava na minha casa, não caiu o dente dela. Ei, lá, E lá. aí- E a fada É tão não tem bonitinho. mania de sacar o dinheiro, ficou sem dinheiro. E aí, Coloca como o que eu cartão, faço? Pix. Essa Agora fada... faz Pix, né? Não dá pra colocar Pix debaixo do travesseiro, né? Aí eu fui lá, mandei uma mensagem pra Marcela. A ali. fada podia escrever, escreve o número do seu Pix aqui. Mas vocês vejam que muitos Entendeu? camelôs... Muda o comportamento, Muda, né? muitos camelôs, inclusive, vendedor ambulante, seja o que for, hoje eles já falam dinheiro, cartão, nananã, Pix. Por quê? Porque eles estão percebendo já que muitas famílias, andam mais pessoas com não andam com dinheiro. Por outro Eu tô lado, com dó dos mendigos. Meu, tem mendigo Verdade. que tá com a maquininha pendurada no pescoço. eu ia falar isso, eu encontrei Então, um tem em uns Nova abusados, York, né? ele Tem uns tava com a abusados. maquininha pedindo Pix. Pô, Em Nova os caras ficam ali no farol, chegam, aí eu olho, às vezes nem sempre eu dou, né? Na maioria das vezes eu não dou. Às vezes eu olho e falo, mesmo que eu quisesse dar dinheiro pra esse cara, eu não tenho dinheiro no bolso, como eu vou dar dinheiro pra Pois ele, é. né? Ô, Má, mas uma coisa interessante do Brasil, o Brasil é um mundo à parte, né? É uma diversidade sem fim. Então, você vai para algumas regiões do país que ainda 20% das vendas é caderneta. Olha que louco, né? Então, o que eu gosto dessa questão de olhar o comportamento e de personalizar isso, porque cada região também traz insights, peculiaridade. uma particularidade extremamente relevante. Eu fui fazer um trabalho uma vez no Nordeste, até para uma rede média de lá, mas o principal concorrente dela não era outro varejo, era a Feira Livre. Era tão tradicional na região e eles tinham lojas que tinham na rua da feira. Então, olha como é importante você estar antenado com o mercado, com as questões regionais, com as tendências, aquilo que se aplica ao seu negócio ou não, para você poder, e sobretudo conhecendo o cliente, para você aplicar isso de maneira interessante. O próprio Alonso fala para mim que ele, inclusive, é quase um varejo tech, né? Uma fintech, porque ele financia acho que é 90% das vendas dele Cadernetinha. caderneta, né? É. E ele, a inadimplência dele é quase 2%, 3%. Então, olha que interessante, mas tem que conhecer o cliente. Ô, Fai, reforçando aqui Só pra gente não perder aqui, as pessoas devem estar curiosas pra saber o que aconteceu com a fada do com a dente fada da do- mãe. Ah, é. Né? Aí eu fui, ela falou, caiu e não sei o que, eu deito com ela antes dela dormir, né? E eu deito com ela na cama dela, espero ela dormir e vou pra minha cama. Aí eu mandei uma mensagem sem ela ver pra irmã mais velha. Falei, filha, caiu o dente, eu não tenho dinheiro pra dar pra fada do dente, você tem dinheiro aí? Ela falou, ai pai, devo ter uns trocados na minha mochila. Aí fui lá, tinha R$24. Aí peguei os 24, fui lá, tem 3 horas da manhã, aí a gente tem que acordar de madrugada pra fazer isso, né? Tirei o dentinho, coloquei lá. E aí hoje de manhã ela falou, pai, a fada do dente deixou R$24. Eu falei, filha, tomara que ano que vem essa- seja... Tomara que ano que vem você não acredite mais na fada, porque não tem como mandar pix debaixo do travesseiro. Olha a frustração que causaria se não tivesse os Se não 24 tivesse reais. o dinheiro, né? É. Eu queria reforçar com o comandante aqui, Marcelo, porque você falou, o comandante bota a culpa no mercado e tal. E a Fátima usou uma palavra que eu quero reforçar com o comandante que está ouvindo a gente aqui. A gente tem que estar antenado. Não significa, o que o Marcelo falou de não culpar o mercado, é que não significa que o mercado muda, não muda, ou que o mercado não seja responsável por coisas que a gente tem que fazer diferente. É o que a gente não pode fazer. A gente tem que se adaptar. Ficar aqui com a desculpa, mas o mercado isso, mas o mercado aquilo, mas e aí não sei o quê, e não faz nada. Sim. Aí você vai ter o mesmo resultado, não é isso? Exato. Se você tiver antenado,
Você faz as mudanças necessárias e você, independente do mercado, tem alguém chorando e tem alguém vendendo isso. lenço. Eu sempre costumo dizer que a única constante da atualidade é a mudança, né? Então, nós temos que nos preparar para isso. E nos preparar para isso vai exigir conhecimento, né? Vai exigir dados. Dados que dados? Dados de mercado, porque eu preciso entender para onde está caminhando o mercado. Então, tá todo mundo falando, olha, cada vez mais o mundo está acabando recursos, né? Globalmente falando. Poxa, se está acabando o recurso, eu preciso começar a olhar para dentro do meu negócio e ver de que forma eu posso tornar minha empresa mais produtiva, mais eficiente, usar menos recursos. Eu vou buscar lá colaboração, parcerias para tornar meu negócio mais eficiente, porque em algum momento vai faltar energia, em algum momento vai faltar recursos outros, né, minerais, enfim. Então, como que eu estou vendo isso? Tá todo mundo falando da saudabilidade, né? As pessoas estão vivendo mais, querem viver mais, mas querem viver bem e com qualidade. O que eu estou fazendo dentro desse contexto? O que isso traz de oportunidade para o meu negócio? Então, eu digo isso sempre. Olhar para o mercado, para as tendências, avaliar aquilo que faz sentido para o seu negócio e estar apto e se preparar para poder se desenvolver dentro desse cenário, né? Sabe uma coisa que a gente usa muito nos nossos treinamentos, Fátima? Que a gente traz algumas abordagens. E uma das abordagens tem um negócio na ciência que chama locus de controle interno e locus de controle externo. Então é onde a gente direciona a nossa atenção. Sim. Se é no controle interno ou se é no controle externo. Qual que é a diferença do controle interno ou controle externo? Controle interno é aquilo que depende de mim. Controle externo é aquilo que não depende de mim. Sim. Né? Então, a ciência, ela prova que quem tem locus de controle interno tem muito mais poder. Sem dúvida. Né? Porque quem tem locus de controle interno faz aquilo que está no controle dela. Então, ele tem responsabilidade. O que é responsabilidade? É habilidade de responder ao que acontece. Sim. Quem tem locus de controle externo, né? Externo não depende de mim. Se não depende de mim, logo eu não tenho o que posso fazer. Então, eu vou culpar, não depende de mim. O mercado mudou, eu não percebi. Ele fica suscetível, né, àquele mercado. Eu vou culpar o mercado. Sim. Então, aí eu deixo de ser responsável Exato. e passo a ser vítima. Exato. Né? Mas ao invés de falar que você é vítima, eu posso dizer que você é um irresponsável. Porque assim, a palavra responsabilidade se você dividir ela no meio, você vai ver habilidade de responder. Se eu não tenho habilidade de responder, eu sou um irresponsável. Porque eu não tive habilidade de responder aquilo naquele momento. Sim. Então, eu vejo muitos comandantes que não chamam para si a responsabilidade naquilo que pode fazer. Então, por exemplo, eu me lembro logo na pandemia, eu pegava e falava assim, né? Eu falava assim, ó, liga para os seus clientes e oferece voucher. Né? Então, por exemplo, você tem um salão de cabeleireiro. Cara, liga para o seu cliente e fala, ó, tô te fazendo um voucher, um corte de cabelo custa 100, né? Se você comprar 5 cortes de cabelo, você vai pagar 300 e você pode fazer quando você quiser. Aí eu ouvi falar assim, jura que é isso que você tem para me falar? Você vê. Né? Jura que é isso que você tem para me falar? Como se isso não fosse nada. E eu conheço muitas pessoas que triplicaram as vendas fazendo isso. Por quê? Porque isso está no controle. Isso estava no controle dele. No momento onde eu não tenho caixa entrando por conta disso, eu vou vender e vou entregar lá na frente. Aí os caras falam, e quando eu chegar lá na frente, né? Como eu vou fazer para atender tudo isso? O importante é chegar lá na frente. Porque se você não fizer isso, nem lá na frente você chega. Você né? Morre antes, perecível. né? Então, as pessoas ficam sempre pensando em alguma coisa que foge do controle dela e esquece de agir naquilo que está dentro do controle. Trouxe super relevante. Eu tenho um exemplo bem relevante. Adoramos histórias. Eu atendi há uns anos atrás, muitos anos atrás, aliás, uma indústria, que era até uma indústria relevante lá da região que eles atuavam, cera para piso. Cera para piso. Hoje em dia, quem fala em cera para piso, né? E ele lá se gabando, cera para piso, aquela cera que você passava na madeira, assim, na madeira, depois passava o escovão, a enceradeira, né? Bom, só que o mundo foi evoluindo, né? A busca de praticidade, conveniência, a mulher não querendo mais aquela vida do cotidiano, do cuidado com a casa, daquela forma tradicional. Mudaram-se também os pisos, né? Diferenciados, que agora o produto é muito mais prático. Você dissolve no balde, passa com um paninho, às vezes até com aqueles outros mais
moderninho. Existe enceradeira ainda? Pior é que existe, Será? gente. Tem um programa que eu sigo lá, você Olha. sabe qual é, não vou fazer propaganda, mas eles têm até no programa para tirar um sarro que ainda existe. Bom, Tem uma Tem uma resumindo, enceradeira. esse cliente, ele nos chamou depois do caos, né? Ele não estava antenado com o mercado. E aí, culpando o mercado, poxa, o consumidor está mudando, agora surgiram novos produtos e o meu, eu estou falindo. Óbvio, você deveria estar antenado ao mercado, mas preparando-se internamente, conhecendo, e aí dentro do que você falou lá do interno, né, tendo uma gestão efetiva do negócio, para não deixar chegar no caos. Quando ele nos chamou, não tinha o que fazer. Né? Porque por mais que a gente buscasse inovação, ele não tinha nem condição de poder lançar Nem novos fôlego, produtos, não tinha fôlego. Então, o que você falou, eu preciso estar antenado, mas eu preciso estar muito bem estruturado internamente para que eu possa ter válvulas de escape pensando lá no futuro, né? E não ter medo, porque muitas vezes eu percebo também que tem medo de arriscar porque depois eu não vou dar conta de atender. Não, aí você vai contratando mais pessoas, você vai oferecendo novos trabalhos, né? Mas é bem interessante. Esse faliu, no fim das contas. A gente acabou que pena, né? não fazendo E sabe o que serviço. acontece? Pode parecer cruel que a gente vai falar, né? É porque ele foi irresponsável. É isso, Né? Se a gente parar pra isso. pensar, não é que ele foi porque a gente pensa irresponsável é aquele cara que, Sim, né? delargou, né? Não, Enfim. Mas na verdade ele não teve habilidade para responder às isso. mudanças que estavam acontecendo no isso. mercado. É isso. Né? Fala, Então- deixa eu pegar um gancho disso que vocês estão comentando aí. Tem muitos mitos do processo e a experiência de venda, a experiência de consumidor e tal. Normalmente o que eu converso com as pessoas e eu vejo, os mitos são, né? Experiência de consumo é aquele lugar luxuoso que vai te dar um sofá especial e tal. E outro dia eu conversando com você, você falou, olha, é muito longe disso, tem muita... Sim. Eu queria que você contasse também esse Boa. processo aqui pro pessoal, porque são várias formas... Você começou falando até aqui do Sim. Atacado, são experiências diferentes. É isso. Não deixa de ser experiência só porque não tem luxo, né? Exato. Na verdade, tem mesmo esse mito, né, de que experiência tem que ser algo uau. Só que o uau é diferente para cada ser humano, né? Mas a gente fez um estudo recente com consumidores de todo o Brasil para entender o que seria essa tal de experiência e essa tal de, inclusive, loja do futuro, né? E quando a gente ouve especialistas, eles, toda aquela coisa do metaverso, de a loja, né, com uma experiência que você quase, com clique, você faz isso, faz aquilo. O coitado do consumidor dizendo o seguinte, olha filha, eu quero ir na loja, não ter fila, porque as filas são monumentais. Eu quero ir na loja, encontrar facilmente o produto que eu fui buscar, porque eu não encontro, tá uma zona bagunçado, não tem setorização, não tem sinalização, ruptura. Então, a gente até brinca, fala assim, olha, a loja do futuro é o básico bem feito. Então, muitas vezes a experiência, Rô, tem a ver com entregar o básico bem feito. Você entregando o básico bem feito, você cria uma satisfação e um relacionamento com o cliente e aquilo passa a fazer parte da jornada dele. Tem momento que ele quer algo uau? Tem momento. Mas se você quiser oferecer algo uau sem ter o básico bem feito, não vai adiantar, né? Eu tive uma experiência recente agora, numa situação de viagem, em que, na teoria, essa companhia aérea é uau, né? Mas, simplesmente, o aplicativo falhou, meu voo foi cancelado das 5 da manhã, cheguei no aeroporto, não tinha mais voo para o dia. Cadê o uau? O que adiantou? E eu precisava estar em São Paulo até meio-dia, porque eu tinha uma palestra para fazer na parte da tarde. Não tenho o que fazer. Então, assim, não tenho o que fazer. Eu falei, não, mas você não me pode colocar em outra companhia aérea? Eles Sabe a podem, tal da solução do problema? O cara simplesmente delargou. Então, aquele todo uau não resolveu nada. Acabou. Né? Acabou. Então, é por isso que eu falo, o que é a experiência? É ser solucionador de problema, porque é fácil você atrair, converter, reter no momento positivo. Falhou algo, o produto deu um problema. Seja a empresa que for, hoje em dia ainda a gente tem muita dificuldade de conseguir resolver problema. Seja na compra de um produto, piorou ainda na aquisição de um serviço, né? Se você quer deixar de fazer parte de tal, é quase impossível você conseguir, né? Então a gente tem muito a evoluir. E eu falo isso porque a gente fez um estudo também, tanto com varejistas quanto indústrias e empresas de serviços, em linha geral.
E menos de 4 em 10, de fato, conhece seus clientes. Então, minha pergunta é... Menos de 4 em 10 conhece os Menos clientes. 4 em 10. Como eu posso dizer, e muito se diz, né, que eu promovo a melhor experiência de compra, de consumo, eu sou uma empresa, até eles usam um termo em inglês que é consumer-centric, né, que é o cliente no centro, né, o consumidor no centro. Como assim você é isso se você sequer conhece o seu cliente? Né? Então, a gente tem, eu brinco, eu falo que é uma jornada e nós estamos no nível ainda, para eu não dizer 0, eu digo básico, mas eu até fiz um artigo uma vez que era assim, o mundo fala do varejo 5.0, eu vivo o varejo abaixo de 0. Né? A Ruptura, prática, fila. isso. Sabe uma coisa interessante? Começou a surgir algumas iniciativas, né? Uhum. Ali no Jurerê Internacional tem uma, eu não fui ainda, e eu conversei com um amigo, ele tá começando a expandir um negócio de franquia que é assim. Então, são os varejos 100 pessoas, Sim, né? lojas 100 autônomas. pessoas, lojas autônomas. Então, lá no Jurerê Internacional tem uma loja que você vai lá, com o aplicativo você abre a Exato. porta. Aí você abre a porta, entra. Eu não sei porque eu não entrei ainda. Eu Sim. passei na frente, vi como que era. Mas não era um momento que eu tava ali procurando alguma coisa para comprar. Eu só fiquei curioso, Uhum. né? Então você entra, abre a porta com o aplicativo, pega a sua mercadoria. Sim. E quando você sai da loja, ele já vai te cobrar no teu Exatamente. cartão, né? Uhum. Então tem uma loja assim. E aí eu tava conversando com um amigo, ele tá expandindo uma rede de lavanderia que funciona assim, né? Então você entra na lavanderia, você abre a porta com o aplicativo, você entra, você abre a máquina de lavar com o aplicativo, aí você joga a roupa lá, Sim. ele tem o tempo do load, tudo isso as máquinas são automáticas, a única coisa que você pega é o sabão, Sim. o amaciante, coloca o sabão e o amaciante e ele vai te cobrar já no cartão o load que você deu. Mesma coisa para secadora. E aí é um custo de operação baixíssimo, Uhum. baixíssimo, e você entra sem falar com nenhum ser humano e é atendido. O McDonald's já está fazendo, Sim. lançou essa loja aí que já trabalha desse jeito. E tem várias redes de café no Brasil que você vai ter um único funcionário na loja, né? E isso resolve duas questões. Para aquele shopper apressado, para aquele shopper que não quer interação, porque tem cliente, eu adoro conversar, interagir, mas a Eu boa imagino. parte odeia, né? Não quero interação, não quero nem que você me pergunte se eu preciso de algo. Então, a gente entendendo toda essa dinâmica, vê essas oportunidades. Mas ele resolve também um outro pilar do varejo hoje, que é a questão da operação, o custo operacional para se ter e executar uma loja. Meu marido é varejista, né? E sofre demais com essa questão do custo operacional, mas sobretudo de mão de obra. Porque hoje está extremamente difícil você contratar mão de obra para operar varejo. Primeira pergunta que fazem, agora ainda que virou a história do home office, trabalha de sábado? Trabalha, sábado, domingo, Isso sempre feriado. foi uma dor, né? Isso Sempre foi, uma e dor. só fortaleceu. Então, você conseguir recrutar mão de obra hoje para operar loja e você conseguir reter, tá super complexo. Então, alternativas, fora daqui mais ainda, porque eles não têm mão de obra para executar, tá muito comum essas lojas autônomas em vários aspectos. Eu mesmo, no meu condomínio, tenho uma. Então, você entra, você pré-cadastra no aplicativo o seu cartão, você entra, você compra o que quiser e sai. Ah, já tem dentro de condomínios, Dentro de né? condomínio. Eu ouvi dizer também. No meu Sim. não tem, no do Rô Não também tem. não. Lá em Mas São já ouvi Paulo tá dizer muito que São comum. Paulo tá É, bastante comum isso sim, daí. sim. Tem as lojas de conveniência Exato. dentro do condomínio. E é Os bem itens de conveniência. base ali, né? Tem um arroz, uma água sanitária, né? Uma coisinha básica de limpeza e alimentação, mas tem bastante coisa de guloseimas, salgadinhos, chocolates, tem bebidas e até coisas, por exemplo, no meu caso lá, tem coisas para o churrasco. Ah, faltou um álcool, não sei do quê, faltou um carvão. Só não tem, no meu caso, não tem, exceto sorvetes, não tem assim, por exemplo, laticínios, né, frios, isso não. E dentro do condomínio isso é uma beleza, né? Porque, ó, outro dia eu tava ali em casa, lá onde eu moro não é condomínio, o Jurerê Internacional é aberto, não é um condomínio. E aí eu tava no churrasco, faltou alguma coisa. Então, E aí eu saí, cara. Quando eu saí da minha rua, que eu virei, na segunda rua que eu virei, tinha uma Blitz. putz, Tinha uma Blitz. E, pô, você tá em casa, tá fazendo churrasco, tá tomando um vinhozinho. Aí você fala, faltou, sei lá, a lenha, deixa eu lá buscar lenha. Faltou pão, vou lá buscar pão. Pum.
Dá na brisa. Dentro do condomínio, você não sai do condomínio, né? É isso. Você não sai do condomínio, enfim. Eles só não estão oferecendo, assim, bebidas alcoólicas, essas coisas todas, mas alguns até estão. Que legal. Deixa eu aproveitar. Isso impacta na mudança do comportamento do Totalmente. consumidor. Então, a Totalmente. empresa tem que estar ligada nisso daí, tem que estar adaptada para novos tempos, novos exato. tempos. Aproveitando o momento aqui, Marcelo, deixa eu falar um negócio aqui. Olha só, para quem tá acompanhando a gente pelo YouTube, vai ver na tela aqui um QR Code. Vai ter um códigozinho aqui em cima para você fotografar com o celular. Esse código vai te levar para um link que é o direct do Marcelo. Se você não está vendo a gente pelo computador no YouTube, você deve estar usando um outro aplicativo, ou o YouTube no celular, ou pelo Spotify. Na descrição do vídeo aqui, você vai ter um link. Se você clicar nesse link, você vai para o mesmo lugar, que é o direct do Marcelo. E se você digitar 360-360 nesse link, tem um presente lá para você. O Marcelo vai explicar. Não é no link, né? Vai no direct. Quando você cair no meu direct, você vai digitar 360. Ao digitar 360, você vai ganhar um diagnóstico da tua empresa com um dos estrategistas da nossa empresa. Então, você vai ganhar um diagnóstico 360 graus da sua empresa, para entender exatamente onde você está, ter clareza de onde você quer chegar, quais obstáculos te impedem de chegar lá, e agora você vai sair de lá energizado. E é lógico, depois do diagnóstico, a gente vai te fazer uma oferta para você seguir com a gente, para a gente acompanhar você durante um ano, né, implementando metodologias que vão alavancar o seu negócio. Se a gente apertar a mão e fizer negócio, a gente vai acompanhar você durante um ano. Se a gente não apertar a mão e não fizer negócio, a gente vai continuar produzindo conteúdo de qualidade aqui para você. Então é isso aí. Vai lá, comandante. E Rô, peguei um comando aqui muito massa, cara. Vamos lá. Eu peguei vários, mas tem um que eu anotei aqui que eu quero falar antes de você, senão você vai falar também, né? Eu vou deixar você falar primeiro. Fá, dá tempo de responder só mais uma que ficou aqui na minha cabeça. Eu tinha pensado nessa pergunta antes, não deu tempo antes, mas tem uma aqui que passou, tá? Passou uma ali, mas essa daqui eu queria deixar pro empresário, né? Que é pra falar, a gente falou de tudo que é legal, mas tem erros que o empresário pode evitar. Eu queria deixar aqui essa sua reflexão sobre... qual o maior erro quando o empresário ou o comandante que está lá no varejo e tal, está entrando em contato com o cliente? Qual o maior erro que ele comete e o que ele pode fazer para evitar esse tipo de erro? Primeiro, achar que o cliente partilha dos seus valores, né? Como eu não conheço, eu suponho que ele tem as mesmas afinidades, mesmos valores, atributos. E aí eu quero, como que eu diria? A gente brinca, fala empurrograma, né? Empurrograma, eu quero empurrar algo para você, mas eu não sei suas dores. Então, para isso, o primeiro passo é ouvir o cliente, né? Se apresentar, ok? Mas antes de sair falando qualquer coisa, ou querendo fazer qualquer coisa, ouvir o cliente, entender um pouquinho aí das suas dores para você poder criar uma certa empatia. Então, evitar o empurrograma, seja da forma que for, de produto, de serviço, até de comunicação, né? Começar a falar um monte de coisa que o cara fala, poxa, mas isso não tem a ver comigo. Segundo, a questão do achismo, né? Ainda a gente vem de uma cultura do sempre fiz assim, a gente brinca, fala da síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, quero morrer assim, olhando... Ai, Gabriela. Essa homenagem. Mas eu acho que ela nem sabe o que é isso daí. Sabe o que é? Sabe? Então tá. Ah, tá. É porque é da nossa época, né? É da nossa época, pois é. E no sentido de usar a experiência é super importante, mas o mundo tá mudando. Então, será que aquilo que eu fazia, da forma que eu fazia, faz sentido hoje? Tenho que estar antenado para essas mudanças, né? Então, a experiência é válida, é super relevante, mas eu não posso negligenciar o novo também, né? Então, sair do feeling para uso de dados, eu acho que esse é mais importante. E ainda a gente tem um grande desafio ali de aculturar o Brasil para o uso de dados, independente do setor, tá? Eu sou mais focada no varejo, mas eu estou interagindo lá com o CCI com outras empresas que não de varejo e a problemática é a mesma. É a mesma, né? E a solução que traz é a mesma também. Pois é. E eu gosto de dizer assim, ó, toda hora está sendo gerado um dado. A todo momento numa empresa está sendo gerado o dado. Tocou o telefone, é um dado. Tocou uma vez o telefone. Tocou de novo, outro dado. Tocou 2 vezes. Se atendeu o telefone, é um dado. Atendi o telefone. Em quantos toques? 2? É um dado. Atendi o telefone em 2 toques. É isso. Não atendi o telefone. Tocou até cair. É um dado. Então, entrou 5 pessoas na loja. É um dado. Entrou 5 pessoas na loja.
Saíram sem comprar nada. É um dado. Entrou 5 pessoas na loja e saíram sem comprar nada. Sim. O dado está sendo gerado É isso. a todo momento. E se você tiver sagacidade para poder entender isso daí e usar isso ao teu favor, né, você vai, com certeza, aumentar aí a tua possibilidade de extrair mais resultado Sem dúvida, analisando dados, né? sem dúvida. E talvez é um negócio que as pessoas não estejam de olho. E tem muito comandante que fica sempre falando assim, cara, que ferramenta você usa? O foco do comandante está na ferramenta, é na ferramenta mesmo? Tem alguma ferramenta que ele precisa? Tem um nome de ferramenta, se ele quiser procurar no Google? Como que é isso daí? Olha, existem muitas, mas é como eu disse, pode começar do básico, que é uma folha de sulfite com várias questões ali no Word, que todo mundo tem acesso, e já temos ali Responde, tabula. uma forma de coletar dados. Por outro lado, você hoje tem ferramentas, inclusive algumas até muito acessíveis. O próprio SurveyMonkey é uma ferramenta de pesquisa básica que você assina lá, tem Google Forms Google também. Forms, são bem acessíveis. E aí você vai evoluindo para algumas mais sofisticadas, mas o básico tá ali. Usando um Excel e um Word, você já consegue estruturar muita coisa, né? E depois você pode ir evoluindo aí nessa jornada de estudos e pesquisas e etc. Muito bom. Que legal. Fá, pro comandante que acompanha a gente, sabe que quando entrar nesse assunto aqui, chegou naquele finalzinho, eu imagino que se a gente tivesse com o público ao vivo aqui, eles iam falar, mas a gente tem que chegar no final, que pena. Eu vou falar por vocês, comandantes. Fá, antes da gente chegar no fim aqui, a gente tem um ritual que a gente faz, é o ritual do comando. Então a gente vai deixar um comando aqui pro comandante. O que é o comando? É tipo uma sacada. Então a gente deixa aqui um comando, que é uma sacada, pro comandante ter mais um reforço de tudo que a gente falou aqui. Então eu vou convidar o Marcelo, pro Marcelo deixar o comando dele aqui para quem tá ouvindo a gente. Loja do Futuro é o básico bem feito. Loja do Futuro é você fazer o arroz com feijão bem feito. É isso. Para mim, esse é o comando. Muito bom. Fá. Sensacional. É nele que eu acredito. Eu até fiquei super feliz esse ano, porque eu venho falando isso há muito tempo. Todos os meus livros tratam sobre o básico bem feito, mas eu era um pouco discriminada pelos pseudos bambambam especialistas, né? Chegamos na NRF, a NRF acontece em janeiro, é o National Federation Retail, que é a maior feira de varejo do mundo, e é uma feira de tecnologia e inovação. Qual era o tema central? Back to Basics, ou seja, o básico bem feito. Aí eu falei, não pode falar, né? Não pode. Chuva! Chuva! Brincadeira. Chuva de comemoração. Fiquei super feliz. E é a verdade, né? Não tem inovação que supere o básico bem feito. É verdade. E a minha aqui, ó, você falou um negócio muito legal, que se a gente colocar pensamento forte nisso aqui também funciona. Somos solucionadores de problemas. É sempre sobre o cliente, né? Nunca é sobre a gente. Exatamente. É sobre o cliente. Se a gente pensar no cliente, a gente vai trazer solução. Solucionou o problema, a gente vai ter o cliente. Pois é, e não tem… você fala, o que eu preciso fazer para atrair, converter e reter? A retenção, ela está conectada com a sua entrega, né? E a sua entrega está conectada em resolver problemas. E se você resolve o problema, você retém cliente. Ele volta. Fala, e se os comandantes quiserem seguir você, te encontrar, falar com você, como que eles fazem? No Insta, @fatima.merlin. O Merlin é N de navio no final. Mas também se pôr no Google lá, Fátima Merlin, vai aparecer meu LinkedIn e tudo mais. Muito bom. Show de bola. Comandante, e aí eu vou pedir pra você dar uma moral pra gente. Então, se esse conteúdo te ajudou, se você gostou desse conteúdo, vamos pedir pra você compartilhar, manda pros seus amigos. Pro teu sócio. Pro sócio, principalmente. Curte aqui, comenta com a gente pra gente fazer mais conteúdo legal aqui e continuar desenvolvendo esse trabalho que a gente tem o maior carinho, certo, meu fã? Certo, é isso aí. É isso aí? Então, valeu? Bom, valeu. Obrigado, Fátima. Valeu, comandante. Valeu, comandante. Fui.